Olá, pessoal, tudo bem? Seguimos aqui para o nosso encontro do Mulher Luna. Muito bem-vinda você que chegou até aqui. Eu acredito que essa aula em específica, o maior público vai ser mulher mesmo, né? Por mais que eu tenha recebido perguntas interessantíssimas dos homens também, né? O projeto Mulher Luna é um projeto onde eu vou ensinar algumas técnicas que eu testei e validei ao longo desses anos de estudos astrológicos, aonde une a atualização do ciclo menstrual feminino junto com as luas. Daí os homens me perguntaram, né, nessa semana, Jana, mas e aí? Esse projeto não é para mim? Realmente, não é um projeto onde eu consiga colocar um homem aqui para participar, contribuir e aprender, por mais que eu acho riquíssimo e lindo esse tempo onde os homens estão em busca de mais informação e querem aprender mais desse campo da espiritualidade, desse campo do sentir, né? E é tão difícil um homem conseguir sentir algo sutil, né? Enfim, isso daí. Talvez eu monte um projeto masculino, vamos ver se dá certo, algumas ideias aí. Mas tem muitos homens fazendo projetos com homens, isso daí eu acho riquíssimo, as rodas de conversas e projetos bem bacanas, tá? Esse daqui realmente é totalmente voltado para a mulher. O homem que se interessou pelo projeto pode indicar a outras mulheres, suas filhas, suas esposas, esposa, namorada, parceira afetiva, irmã, afilhada, enfim, todo homem tem uma rede de mulheres aí por perto. Então, você pode replicar, repassar esse conteúdo para ela, para essa mulher aí que tá em busca de alguma informação nova, né? E é isso. E eu peço gentilmente que quem acessou aqui essa aula aberta fique até o finalzinho, porque tem muito conteúdo interessante, tem muita interação interessante. E esse tema, por si só, já é um tema maravilhoso. Uma vez que é um tema que gera muita curiosidade, né? Como assim? O que a Janaína quer falar com ciclo lunar e menstrual? Em primeiro lugar, o ciclo lunar é algo que eu domino há muito tempo, inclusive foi um dos primeiros projetos que eu desenvolvi dentro da astrologia, que é um acompanhamento lunar mensal. Lá em 2023, em março de 2023, eu inaugurei um projeto que na época se chamava Luas do fluxo astrológico, nem era fluxo astrológico ainda, era só análise de luas, luas no seu mapa. E aí ele foi desenvolvendo e eu fui aprofundando ainda mais esse estudo categórico sobre a lua no mapa natal, a lua de nascimento, a lua nova dos seus meses, a lua cheia dos seus meses, e o AMA, que agora esse projeto que começou lá em 2023 foi melhorado, foi aprimorado, e hoje ele se chama AMA, que é o acompanhamento mensal astrológico. O início dele, né, a sementinha dele foi análise lunar diante do mapa. E aí, passado esses anos de estudos e compreensão e teste mesmo, né, eu identifiquei uma oportunidade que é a mulher que tem o seu ciclo menstrual começar a observar o seu corpo, os sinais do corpo versus os sinais do céu. Como o tema de lua, para mim, já é um tema diário, eu acordo e durmo olhando para o céu, fazendo cálculo de luas, atendendo clientes na minha agenda particular, eu comecei a perceber que teria ali uma oportunidade de eu me testar olhando para minha lua do corpo e a lua do céu. E foi dessa forma que esse projeto começou há mais ou menos um ano e meio, assim, essa sementinha que eu estou apresentando para você hoje começou há um ano e meio atrás, quando eu comecei a linkar algumas coisas que aconteceram comigo, e fui anotar alguns períodos que eu observei sinais no meu corpo, e como o tema de astrologia ela é 100% do meu tema e do meu tempo no dia a dia, eu fui afinando esse olhar e hoje eu estou aqui para apresentar esse projeto riquíssimo e maravilhoso para você. Por isso que eu vou explicar como que o ciclo lunar e menstrual revelam um poder feminino maravilhoso. Riquíssimo demais essas informações, tá? Ah, o que dá para a gente observar? Acho que tem outro slide daqui.
esse projeto ele surgiu oficialmente, as ideias surgiram há 1 ano e meio atrás, quando eu comecei a testar o meu ciclo. Então, eu fui ali observar quais eram as sensações que eu tinha no meu corpo, quando o meu ciclo estava se aproximando. O que eu sempre tive, e eu já percebo que são sinalizações do corpo. Ajusta a TPM, aquela irritação. E foi muito interessante porque eu normalmente, num dia comum, eu não me irrito muito com as coisas prontamente. Mas aí o que eu percebia? Na minha TPM, naquele período pré-menstrual, a voz das pessoas dentro da panificadora, sabe? A pergunta que a caixa do mercado me fez, as vizinhas, os vizinhos conversando em volta, que, tipo, vozes começavam a me irritar. Eu falei, opa, já temos um sinal interessante aí. E aí eu fui começar a me observar. Então, vozes me irritam. E, assim, me irritaria uma voz de outras pessoas que eu não conheceria e as quais eu conheceria também. Dores no corpo, principalmente dor na lombar. E como eu treino, eu tenho atividade física diária, eu percebia que meu rendimento próximo ao meu fluxo menstrual era zero, né? Se eu conseguia fazer um exercício com uma execução perfeita ou quase perto do perfeito, naqueles dias próximos à menstruação eu estava zero forças, né? Inclusive eu treino com meu filho ficava brabíssimo, assim, de que eu não conseguia executar uma série que dias antes eu tinha executado de uma forma normal. Beleza, foi lá para o meu check de observação, né? Mais um ponto que eu comecei a me observar. A minha produtividade caía 70%, assim, sabe? Eu ficava mais lenta, ficava mais procrastinadora, desfocava muito, assim, a minha atenção. Então, eu não conseguia seguir um cronograma certinho de atividades, né? E ia para outros lugares, assim, minha cabeça divagava muito mais do que o normal. Eu já tenho uma tendência à dispersão, né? E aí, mesmo com técnicas de atenção, eu ainda ia para um lugar que eu me perdia totalmente e metade do meu dia já tinha ido ali e o conteúdo que eu tinha que fazer no dia ficava atrasado. A alimentação também, eu percebia que mudou muito, assim, muita vontade do carboidrato, né? Daquele carboidrato maçudo mesmo, o pão, a pizza, algo, algo nesse sentido. O meu nível de ansiedade, sabendo que a alimentação, quando eu já ia muito em busca desses alimentos de difícil digestão e totalmente pesado, inflamatório para o corpo, meu pico de ansiedade ia lá para o talo mesmo, eu ficava super ansiosa e irritada, sem paciência, zero produtividade, e me sentindo a pior pessoa do mundo, assim, né? A última das mortais ali. E aí eu comecei a analisar, que era sempre esse ciclo que se repetia. E aí, como eu já sou uma mulher que procuro me ouvir, aí eu comecei a me estudar. Eu me coloquei em campo para estudo de o que está acontecendo com tudo isso aqui, né? As minhas emoções e tudo mais. Aí eu fui buscando mais informações, fui achando conteúdo interessante de formadoras, né? De genoterapia e outras terapeutas, e aí eu fui vendo que, nossa, como é necessário que a mulher urbana, a mulher que está trabalhando, produzindo, empreendendo, ou gerenciando uma equipe dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, ou gerenciando uma família, um lar, como essa mulher, eu coloquei mulher urbana entre aspas, porque é uma mulher que está vivendo aqui, ó. Está vivendo aqui, hoje eu falo da cidade de Curitiba, capital do Paraná, você pode estar aí no Amapá, no Acre, na China, me ouvindo, e você provavelmente é uma mulher que está gerando coisas, você está gerando ideias automaticamente para se gerar dinheiro, seja você empreendedora, CLT, solteira, casada, enfim, todas as mulheres estão aí produzindo, né? E aí eu comecei a me questionar como que uma mulher que passa por todo esse perrengue mensal consegue passar por isso, porque é algo natural do corpo feminino, mas também sem ser julgada ou apedrejada ou até cobrada mais pelo externo, né? E como conviver com isso no dia a dia? Como trazer todas essas dores para cá, para minha mesa,
colocar essas dores aqui em cima da mesa e olhar para elas e pensar, ok, todos esses sintomas, todos esses checks de sintomas aqui fazem parte do meu corpo, né? Estão aqui na minha matéria. Eu não posso parar a minha vida aqui, eu não posso pausar a minha vida por 2, 3, 5 dias, e eu preciso continuar dando conta dessas coisas, né? Aí eu lembro que uma das primeiras reflexões que eu tive foi exatamente sobre isso. O porquê que a mulher urbana, ela precisa tapar, ela precisa esconder todos esses sintomas, porque socialmente é visto como uma pena a mulher que menstrua ou que tem o seu ciclo reprodutivo ativo, né? Aí eu comecei a pensar nos métodos contraceptivos, né? Ah, ok, a mulher é livre e ela pode sim, obviamente, ter a decisão de ter o seu método contraceptivo por uma questão de planejamento familiar. E tem mulheres que, inclusive, nem querem ter filhos. E tá tudo certo também. Aí eu comecei a pensar, né, o quanto que essa correria de ter que fazer tudo, dar conta de tudo, coloca nós mulheres numa caixinha, aonde medicações e fórmulas químicas param o nosso processo natural de sensibilização do corpo para que a gente consiga dar conta da correria lá fora, entendeu? Para que a gente sinta menos no corpo os efeitos de um corpo natural feminino. E aí, para quem me conhece no dia a dia, sabe que eu sou super questionadora e eu me pergunto muito o porquê, né? Inclusive, quando eu era pequena, eu acho que a minha família é o que mais tem lembranças, que eu sempre fui aquela criança do mas por quê, né? Por que fazer desse jeito? Por que fazer dessa forma? É isso, eu sempre fui questionadora. E foi dessa forma, foi com esse fio aí, começando a correr desse novelo, que começou a ideia de idealizar esse projeto do Mulher Luna. Por que Mulher Luna? Mulher Luna é a mulher lunar mesmo, e muito dentro do que eu quero entregar para vocês. A mulher urbana, de carne e osso, que está vivendo no ano de 2025, mergulhada em todos os temas mundiais aí, que a gente escuta todos os dias pelas mídias, mas que, mesmo assim, tem ainda um acesso direto ao seu feminino. E quando eu falo um acesso direto ao seu feminino, é a sua parte sutil, é a sua intuição, é a sua parte conectada com uma ancestralidade, tá? Para algumas pessoas isso daqui vai parecer um tema super fora, né? Super fora de cogitação de ser algo racional, mas antes de começar a fazer essa gravação de tema para você, dessa aula, eu fiz uma reverência às minhas ancestrais e pedi que elas me ajudem e me guiem muito no conteúdo que eu preciso passar para vocês e que elas se apresentem aqui. Inclusive, foi uma intenção minha, que vocês, da onde que vocês estão aí, num passado muito, muito, muito distante, que vocês se apresentem nesse projeto também, porque pode ser algo rico para algumas mulheres e pode ser algo inovador para outras mulheres, mas nós, mulheres urbanas, que estamos vivendo numa capital, numa cidade, num país, nós temos todas as condições de olhar para a nossa sensibilidade, tá? E o que é a nossa sensibilidade? O nosso corpo, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso olhar, a nossa fala. Tudo isso é sabedoria, tudo isso é sutileza. E um passo que eu posso ajudar vocês é vocês se olharem, a partir de agora, como mulheres despertas, né, e mulheres atentas a esses sinais. Quantas mulheres, inclusive do meu próprio convívio, dentro da minha família mesmo, que eu posso olhar e observar o quanto foram podadas e tolhidas para se verem como mulheres intuitivas, né? Inclusive eu mesma, né? Hoje eu trabalho com astrologia e terapias integrativas, mas eu já passei pelo universo corporativo, eu já trabalhei numa grande indústria, uma multinacional gigantesca,
e maravilhosa, ao menos a coordenação que eu tive foi maravilhoso, mas eu já fui a mulher aonde era um incômodo eu viver e sentir o meu ciclo feminino, né? Eu já fui uma mulher onde eu tinha a sensação, a intuição de que algo podia dar muito certo ou algo podia dar muito errado, mas eu mesma já me podava. Não, isso daqui é coisa da minha cabeça, né? Eu já fui a mulher onde não se conectava com a terra, queria muito ter um jardim, mas eu queria comprar o jardim, eu não queria fazer um jardim, plantar as minhas plantas, né, fazer a minha conexão com a terra. E eu já fui a mulher muito mais urbana do que eu sou hoje, e então eu posso entregar para vocês um pouco desse meu caminho, sabe? Porque eu não estou falando hoje de um lugar onde eu enxergo as possibilidades. Hoje eu enxergo as possibilidades, e por isso que eu estou aqui e posso te ajudar muito dentro desse acompanhamento lunar mensal. Mas eu já estive num lugar, numa ponta extrema. Eu já estive mergulhada no mundo corporativo, mergulhada em resultados, mergulhada em faturamento, o importante era ter. Eu tinha que ter, e eu pouco olhava para o meu ser, e eu consegui sair dessa ponta extrema, com altos e baixos da vida, também não foi algo nem rápido, né? Faz 9 anos, esse ano de 2025, faz 9 anos que eu comecei esse processo de virar a minha chave, sabe? E nem por isso eu me tornei uma mulher espiritualista, que vive no meio do mato, só como o que eu planto. Eu não cheguei nesse tempo ainda. Hoje eu vivo numa capital e eu tenho que dar conta de tudo que eu tinha que dar conta lá na época do corporativo, mas hoje com um olhar diferente sobre mim. Hoje eu olho para os sinais que o meu corpo entrega. E quanto mais eu olho para os sinais que o meu corpo entrega, mais afinada eu fico com a minha intuição, mais atenta eu fico às oportunidades que chegam para a minha vida, mais sensitiva eu fico numa conversa com o meu par afetivo, ou num acolhimento com uma amiga, ou numa troca com alguém que estava na fila do pão. Ali, as conversas para mim hoje nunca são mais conversas triviais e de passatempo. Toda troca tem algum anúncio de aviso para aquela conversa ou para aquela situação, né? Hoje eu não tenho mais, eu nem consigo mais, acho que, entrar numa conversa superficial com alguém, sabe? Pode ser na fila do pão, uma senhorinha me perguntando qual que é o preço daquele bolo ali que eu não estou enxergando. Ali tem uma troca, sabe? Ali tem uma conexão de intuição entre eu e essa senhorinha aí. E é sobre isso. É sobre isso, e eu espero que esse projeto te ajude muito, você, mulher que está chegando aqui. Deixa eu só tomar um pouco de chimarrão, porque tá um frio do cão. E também molhar a goela, né, filha? Então, é dessa forma que esse projeto surgiu, e é com isso que eu posso começar a te ajudar a partir de agora, a você se olhar, a você se reconectar, ou acionar algo que sempre esteve dentro de você, que é o teu processo de intuição. Principalmente o processo de intuição ligado ao processo menstrual, porque até em tribos indígenas e outras tribos espalhadas pelo mundo todo, quando a mulher ela entra no período de menstruação dela, ela normalmente sai ali do grupo maior e elas são reverenciadas como mulheres poderosas, elas estão com o poder da intuição. Então, se a tribo está passando por alguma doença ou alguma guerra, enfim, ou tem uma série de crianças ali adoecendo e ninguém sabe o motivo, quando essas mulheres entram no fluxo menstrual delas do mês, elas são levadas para uma outra oca, uma outra parte da tribo, e ali elas começam a fazer rezos e recebem, né, mensagens intuitivas para a cura da sua tribo. Então, e isso é só uma pontinha de curiosidade, né? Quando nós, mulheres, entramos no nosso processo menstrual, não é um processo feio, nojento, doloroso, pode ser, inclusive no Mulher Luna eu falo sobre o incômodo da menstruação, e mulheres que
estão há muitos anos vivendo um processo de dor, naturalmente não deveria causar dor que não fosse aquela dor do expulsar, esqueci o nome da palavra, expurgar aquele fluxo de sangue que não foi utilizado para uma gestação, porque é isso por isso que a menstruação acontece. O óvulo ficou disponível para uma fecundação, não teve a fecundação, todo o útero, ele se reveste de sangue ali, que seria para proteger um bebê, não houve a fecundação, não tem bebê, toda aquela massa, toda aquela camada de proteção se esvai pelo processo da menstruação. E nesse período da menstruação é o tempo onde a mulher está mais conectada com a sua intuição. Então, por isso que em tribos do mundo inteiro, as mulheres que estão começando o processo mensal, o fluxo mensal, elas são as curandeiras, elas são as mulheres intuitivas, elas dirão alguns caminhos de decisão para aquela tribo. E é para a tribo, não é só para ela. Então, e não é falado sobre isso, né? Normalmente a gente vê aí nas propagandas e no marketing de produtos e medicações anticoncepcionais, como se o anticoncepcional ele fosse o libertador para as mulheres, e eu não tenho certeza que seja isso, sabe? Eu acredito que ele é uma forma de planejamento familiar, sim, mas existem outras formas e ferramentas da mulher fazer esse planejamento sem se entupir de químicos, né? Isso daqui, inclusive, acho que dá um outro tema de aula aí, também para a gente conversar sobre isso. E é riquíssimo. E mais rico ainda é quando você se observa e você tem um guia, um manual de instruções de como que você deve se olhar, quais são as anotações que você pode fazer no primeiro dia do teu fluxo menstrual. Por exemplo, hoje nós estamos com a lua nova em Câncer, né? Dia 25/6, 7 horas e 15 minutos, nós tivemos o ápice da lua nova em Câncer. Se uma mulher que esteja ouvindo aqui essa aula esteja no seu primeiro dia de fluxo menstrual, eu diria que você conseguiu alinhar perfeitamente com o ciclo lunar. Então, a tua lua do corpo, que seria o seu primeiro dia do fluxo menstrual, está no primeiro dia de lua nova do céu. Então, a sua lua do corpo é o dia que acontece a sua menstruação, e a lua do céu é o dia, é a fase e o signo da lua naquele momento. Então, se você que está me ouvindo aqui, coincidentemente, também começou seu fluxo no dia 25/6, você está na lua de corpo lua nova, e o céu está na lua nova também. Então, você está bem sincrônica com o ciclo lunar. Maravilhoso. Basicamente, é dessa forma que a gente vai trabalhar dentro do projeto Mulher Luna. Cada mulher vai receber um guia, uma tabela de atividades, onde vai ser colocado ali qual que é a lua, a fase e o signo do céu. Hoje, se fosse hoje, seria lua, fase nova, signo Câncer. E qual é a casa astrológica que você tem Câncer no seu mapa natal? Cada participante do Mulher Luna recebe a sua mandala astrológica, que é aquele círculo colorido, onde tem todas as casas astrológicas ali. E também recebe um guia de legenda, né? Então, Jana, eu não sei o que é Câncer, né? Do que você está falando? Câncer é um símbolo astrológico, é um signo dentro da astrologia. Vai ter uma tabelinha lá, vamos supor que o Câncer esteja numa casa 2, vai ter o símbolo desse Câncer dentro da mandala astrológica na casa 2. Também vai receber qual é o tema dessa casa astrológica. A casa 2, o tema é finanças, valores éticos também, comprometimentos financeiros, né? Então, ok, já nessa prévia análise de dia da lua nova e dia da menstruação, a gente já consegue ter uma relação de checks. E você vai ter um quadro onde você vai ticar, você mesmo vai auto-preencher
esse quadro, para a gente lá no grupo fechado do Mulher Luna trocarmos ideias, e eu vou te ensinar como que você olha para esse tanto de informação, que é super fácil de você conseguir, porque você só precisa se observar, o que que aquele mapa lunar do seu ciclo menstrual está te disponibilizando para os próximos 28 dias. Por que 28 dias? Porque o ciclo lunar é de 28 dias. Hoje, 25/6, nós começamos a fase de lunação em câncer. Então, do dia 25/6, passa-se 28 dias, lá em julho, a gente vai ter a finalização da alunação de câncer, e seguiremos em julho para a alunação do signo de leão. Então, durante 28 dias, passo a passo, você vai ter uma dignidade que é a lua do céu, é o que está acontecendo lá em cima, para todo mundo, e você vai ter a dignidade da tua lua do corpo. Todo o primeiro dia de fluxo menstrual, a anotação é sempre que você começou o primeiro dia de lua nova. Só que, para algumas pessoas, esse tema pode ser bem rico e curioso. E olha só como o corpo feminino ele é extremamente mágico, assim, a gente não tem a noção de como que um corpo feminino, ele reverbera muito, 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 muito com as energias do céu. Inclusive, uma mulher que está conectada com o corpo, a lua do corpo, e a lua do céu consegue ter melhores decisões, inclusive dentro dos seus relacionamentos, né? Por isso que lá no comecinho dessa aula, eu coloquei ali a provocação para os homens, né? Você só ganha, você homem só ganha quando você tem uma mulher luna ao seu lado. Seja uma parceira afetiva, uma irmã, uma mãe, uma amiga, porque essa mulher, ela mensalmente vai estar conectada com algo acima do explicado racionalmente. E ela vai ter técnicas de trabalho mensal para se conectar com algo maravilhoso. Processos meditativos, inclusive. E aí, você, homem, você pode se conectar com essa mulher e juntos até fazerem um trabalho riquíssimo. Principalmente se você tem uma para afetiva. Eu conheço casais que trabalham já com esses temas das energéticas, né? E as mulheres, esses parceiros, né, os homens, eles apoiam muito essas mulheres quando elas estão nesse ciclo de curiosidade, de conexão maior com o céu. Porque é nessa hora que essa mulher, essa mulher luna, consegue auxiliar alguma questão desse parceiro afetivo. Às vezes uma dúvida familiar, uma questão financeira, alguma dúvida no trabalho, alguma questão emocional que esse homem esteja passando. Então, é rico demais quando um homem tem uma mulher luna ao lado, como par afetivo, né? Jana, eu não tenho uma afetiva, mas eu tenho uma irmã que gosta super desses temas. Eu posso indicar para ela? Você deve indicar para ela. Porque aí essa irmã, eu posso fazer esse treinamento com ela, ela vai se descobrir, vai conseguir encaixar as etapas dessa técnica ao longo do mês, e você pode ter o auxílio dela para você tomar alguma decisão importante aí na sua vida, tá? Assim, é um projeto maravilhoso e riquíssimo, e todo mundo ganha, as mulheres que fazem parte, e os homens também que não fazem parte no presencial, mas podem indicar e colocar as suas mulheres aqui para aprender mais sobre si, e automaticamente também vão ser super beneficiados, né? Maravilhoso, maravilhoso. Mais um pouquinho de chimarrão, por favor. O que mais que vai ser trabalhado nesse projeto do Mulher Luna? As fases lunares e os cuidados específicos. Então, em cada fase lunar do corpo, na minha lua nova, eu preciso de um tipo de cuidado. Na minha lua crescente, na minha lua cheia e na minha lua minguante. Existem 4 fases de luas no céu e existem 4 fases de luas no corpo. Por isso que, no início do ciclo menstrual, eu estou lá no meu primeiro dia de ciclo, então 25/6, seguindo um exemplo aqui para a gente ter a mesma linha de raciocínio. Hoje eu comecei o meu ciclo menstrual, ok. Automaticamente, a minha energia vai estar lá embaixo. Se você for olhar a lua nova no céu, ela está pequenininha, ela está fininha.
ela está ainda germinando, né? A lua nova do corpo, eu tô sem energia, porque eu ainda tô nova, eu ainda tô em processo de reciclagem, né? Eu tô entendendo qual que é o campo que está aberto no meu corpo e na minha vida para eu iniciar algo. Então, eu tô bebezinha, eu tô pequena. Daqui uma semana, eu vou para minha lua crescente. A energia do corpo já muda, eu já estou crescendo, eu já engatei a primeira, eu já estou com ânimo de fazer as coisas, eu já estou até mais organizada na minha mente, eu estou mais questionadora, sim, porque eu estou mais firme no que eu quero para minha vida. Passei da crescente, fui lá para minha lua do corpo de lua cheia, é a semana dos resultados, então eu estou buscando respostas, né? Pode ser até semana onde eu estou tão mais agitada que eu quero que as coisas de fato se realizem, assim, então eu estou com a minha criatividade mil, eu estou assim super produtiva, eu quero que o negócio dê certo, eu estou olhando para os resultados da minha lua do corpo. Na quarta semana, lá na frente, no 11º dia, eu entro na última fase de lua do corpo, eu entro numa fase minguante. E a fase minguante é bem essa fase do recolher, retrair. Então, vai ser a fase onde eu estou mais introspectiva, vai ser a fase onde eu posso estar um pouco mais pessimista, pode ser a fase onde eu estou mais isolada, eu não quero mais tanta comunicação, eu não sinto mais em abrir as minhas grandes ideias. Eu estou bem na fase minguante, né? Retração, vou ficar olhando aqui, vou fazer as minhas anotações, vou retirar da minha vida o que eu não quero mais dar continuidade, vou remover o que não vingou, os projetos que não deram certo. Então, é valiosíssima essa fase da minguante. Nas análises astrológicas que eu faço, as pessoas às vezes não dão muita importância à fase minguante, né? A fase minguante é fraca, né? A fase minguante, tem que passar, né? Porque é só corte. É valiosíssima essa fase minguante, inclusive dentro da astrologia, porque é ali que tem uma força potentíssima de ressignificação. Realmente é corte? Não vou tirar essa impressão que as pessoas têm. É a fase onde tudo que tem que terminar, termina. Tudo que tem que finalizar, finaliza. É a fase, assim, onde sem dó e sem piedade, ainda mais se for no signo de Áries, né? Olha aí, eu já vou entregando alguns insights. Se for a minguante em Áries, minha filha, é o não bem dado, sabe? Não quero, não vou, não preciso, não concordo. É a fase, assim, dos nãos. Mas, assim, é a fase dos nãos, onde eu falando um não, eu me dou a liberdade de decidir por mim. Então, não é o não provocativo, é o não que eu não quero me indispor, ou não quero abrir a minha... Eu não quero ficar desconfortável para o conforto do outro. Fase minguante em Áries é exatamente isso. Eu não vou ficar desconfortável para o conforto do outro. Então, eu falo não para os meus familiares, inclusive amigos e amigas que me amam e que gostam de mim, vão entender que o meu não é porque eu não quero. Isso daí não vai tremer, né? Não vai fazer com que eu perca uma amizade, porque quem ama entende que o não daquela pessoa é o não de falta de interesse mesmo. Da mesma forma que eu ouvi o não, né? Falei um não, ok. E quando eu ouço um não, também não tem problema nenhum com relação a isso. Os amores, né? Os amores reais, eles suportam os nãos ali sem chantagem nenhuma. Não é um problema o não. E é rico. E tudo isso que eu estou passando para você é só uma pontinha do novelo. Imagina o que é fazer parte desse projeto do Mulher Luna e vivenciar, experienciar tudo isso que eu estou te falando dentro do teu ciclo, sabe? Dentro da tua rotina, dentro do teu calendário lunar, dentro da tua vivência. Por isso que esse projeto, ele é uma comunidade, sim, mas ele é muito individual. Não vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Por quê? Porque as mulheres têm fluxos e períodos diferentes de menstruação. Tem várias entrando no fluxo agora, 25/6, e tem várias que não. Tem pessoas que acabaram de terminar, tem mulheres que estão no meio e tem mulheres que vão começar. Então, por isso que esse projeto, ele parece
grande, e ele é realmente grande para todas as mulheres que chegarem até aqui e sentirem que faz sentido esse conteúdo, mas para quem entrar no Mulher Luna, o atendimento vai ser individual. Então, as dúvidas também serão individuais, porque você é uma mulher única e precisa ser vista e atendida como? O que vocês terão acesso dentro do Mulher Luna? Todos esses cuidados específicos, dentre as fases lunares do teu corpo e da sua lua, e eu vou te entregar uma dinâmica, uma logística bonitinha para você fazer o início do teu fluxo, o intermédio do teu fluxo, a continuidade do teu fluxo e a finalização do teu fluxo. Desde o primeiro dia até o 28º dia, que é o fim do teu ciclo, 28 dias para você começar o próximo, em todos esses dias, eu fico disponível para tirar todas as suas dúvidas. Nós temos encontros em grupos, onde é riquíssimo para tirar a dúvida de uma, às vezes é dúvida de outra mulher ali também, que faz parte. Também vai ter entrega de fitoterapia e óleos essenciais para cada fase, né? Até eu coloquei aqui, ó. Em cada ciclo, você pode ter um cuidado ímpar, usando flores, folhas, raízes e caules com uma supervisão. Antes de eu colocar esse atendimento de fitoterapia e óleos essenciais, eu estudei, eu me formei no conteúdo de fitoterapia e os óleos essenciais. Eu não fiz aquele curso de óleo essencial, que é um workshop dentro de uma marca X lá, e aí você entra numa pirâmide de venda. Não, não foi esse curso de óleos essenciais que eu fiz. Eu fiz um curso de uma formação profissional mesmo, aqui em Curitiba, com uma farmacêutica maravilhosa, Patrícia Gambus, rainha dos óleos essenciais. E eu fiz uma formação integral de meses de estudo, de prática. Então, por isso que eu vou conseguir olhar para a tua energia, olhar para a tua rotina, inclusive, olhar para o teu ciclo menstrual e lunar, e fazer com você um acompanhamento de chás e óleos essenciais. Ai, Jana, muito fácil. Você vai olhar lá, você vai fazer uma lista copia e cola, e vai passar para todas as mulheres do teu programa. Não. É por isso que esse programa ele não tem assim vagas infinitas, né? Não é um produto que eles chamam no digital de perpétuo. Eu vou vender isso aqui eternamente e quem entrar pega aí o material, copia e cola e vai. Não. As vagas são limitadas, porque eu quero atender você única e preciosa. Eu quero entender como que o seu corpo funciona para que juntas a gente consiga diminuir um pouco os sintomas os quais são ruins aí para você, despertar a tua consciência, despertar a tua intuição para que você se veja com outro olhar, sabe? Para que você se valide como uma mulher intuitiva. Nem por isso, vou reforçar, nem por isso a gente vai sair aqui de saia longa e com um terço na mão e agora sou uma mulher desperta. Não, a gente vai continuar usando escarpã, calça jeans, camiseta, chale, vestido, seja o que você quiser. Esse projeto é voltado para uma mulher urbana que vive uma vida comum e prática. Ninguém aqui vai fazer uma roda lá no meio da floresta e vai falar que nunca mais vai voltar para a cidade. Na verdade, é bem ao contrário. Eu quero que as mulheres que têm a visão do estar vivendo dentro de uma capital, dentro de uma cidade de pedras, sinta esse chamado de fazer parte desse projeto para que consiga se olhar de uma outra forma. A gente não vai mudar o ambiente, eu não vou sair da capital, inclusive eu moro aqui no cruzamento de duas ruas importantíssimas do centro de Curitiba, então eu moro no meio de um monte de prédio, de um monte de carro, e eu tenho essa visão de que mesmo estando nessa correria, nessa cidade grande, nessa correria, eu ainda posso ser uma mulher desperta. E nem por isso eu vou colocar uma plaquinha na minha testa, e nem por isso eu vou escrever uma camiseta, mulher desperta. Talvez eu faça uma camiseta Mulher Luna, e se esse projeto super bombar. Mas é um projeto livre e racionalizado. Eu não vou colocar nenhum estereótipo para vocês, sabe? Não, vocês precisam agora só usar roupas de algodão colhido nos Himalaias do não sei o quê. Não, porque não é todo mundo que vai ter acesso a esse material, sabe? Eu quero que você, mulher urbana, se
se permita viver um pouquinho do que é esse processo de você se conectar com o teu corpo naturalmente, tá? Jana, eu tomo anticoncepcional e eu não vou parar e não tenho nenhuma intenção. Perfeito. Vamos olhar para o teu ciclo, como que ele funciona quimicamente, dentro do uso dos anticoncepcionais que você utiliza. Não tem problema nenhum. Você também pode fazer essa verificação, como que o teu corpo está funcionando diante das luas do céu também, tá? Rituais simples e transformadores, porque para cada fase lunar, como a lua do corpo está com uma energia, seja de amadurecimento, crescimento, expansão e recolhimento, você também vai ter rituais focados para cada fase lunar do seu corpo, tá bem? Junto com a análise de lua do céu. Jana, mas como que eu vou fazer a análise da lua do meu corpo com a lua do meu céu? Seguindo esse quadro de anotações, que ele vai ser entregue numa folha dia 4. Na verdade, vocês recebem muitos materiais, mais para o finalzinho da aula eu vou entregar tudo que vocês recebem, mas assim, o teu material guia, o qual você vai usar mensalmente, é um quadradinho, é um retângulo, uma folhinha dia 4, onde ali você vai fazer as suas anotações, para você perceber as suas emoções e as suas evoluções diante da conexão da sua lua do corpo e a sua lua do céu. Tá? Esse projeto, ele foi montado já com data de início e data de término. Então, hoje, dia 25/6, começamos oficialmente o ciclo de encontros do Mulher Luna. A gente não vai ter encontros ad eterno. Nós vamos ter 7 encontros, começando agora em junho, seguindo um encontro por mês, com o nosso 7º encontro lá no dia 19 de dezembro, tá? Eu fiquei bem feliz com essa data aqui, porque quando eu estava montando na minha cabeça, fazer um encontro mensal e tudo mais, falei, meu Deus, se a lua de junho é dia 25, lá em dezembro, vai que me cai na semana de Natal, né? E todo mundo viajando, e todo mundo aí na correria de final de ano, aí vai ter uma aula lá do Mulher Luna. E aí, quando eu fui montar o calendário, glória a deusa, não cai na semana de Natal, cai na sexta-feira, que antecede ali o Natal, 19 de dezembro. Fiquei bem feliz com esse cronograma aqui, maravilhoso. Os encontros serão sempre em lua nova, perceba aqui, ó, fases da lua, sempre em lua nova, sempre. Por que na lua nova? Porque é o início do ciclo. Agora, 25/6, é a alunação de câncer, então a gente vai ficar reverberando os próximos 28 dias na sua casa astrológica de câncer. Olhe o seu mapa natal, qual que é o número dessa casa? Qual é o tema dessa casa? O que tem dentro dessa casa astrológica? E aí vai ser sempre no primeiro dia de lua nova, tá? Quando os encontros forem dias de semana, de segunda a sexta, eles serão 19/15, assim como esse encontro de hoje aqui nosso. Quando o encontro for sábado ou domingo, o encontro de agosto e de setembro, aí o encontro oficial vai ser às 9 horas da manhã, tá? Eu acho que sábado e domingo vai ser mais difícil as mulheres se encontrarem, mas é muito valioso, porque é nesse encontro fechado que a gente vai para os exercícios, que a gente vai para os raciocínios, que eu vou trazer estudo de caso, inclusive eu vou abrir nessas aulas fechadas a construção daqueles guias lunares de cada mulher, tá? É ali que está o ouro desse projeto, nos encontros fechados online. Quem achou ruim aqui, né? Eu não achei ruim nenhum dia, mas domingo, 9 horas da manhã, aqui deu um negocinho. Fala, misericórdia, 9 horas, domingo, que é o dia que a gente pode dormir sem despertador, né? Enfim, o que acontece? Todas as aulas serão gravadas e disponibilizadas dentro de uma plataforma de acesso só para as mulheres runas, só para Mulher Luna. Então, a aula fica gravada, fique bem tranquilo. Inclusive, um dia antes desses encontros, eu já abro o grupo fechado, já abro para dúvidas. Então, 24 horas antes de cada encontro, você pode colocar para mim a tua dúvida, que lá na aula fechada eu vou abrir a resposta dessa questão para você, tá bem? Essa daqui é o nosso calendário de encontros, então é um projeto que tem data de início e data de término.
Aí, em 2026, eu vejo se eu continuo com essa dinâmica ou coloco alguma diferenciação para continuidade lá para 2026. Eu espero que sim, tá? Quais são os benefícios de acompanhamento do Mulher Luna 2025? Os 7 encontros online, naqueles calendários que eu te passei. Acesso ao grupo fechado, que é uma comunidade fechada. A sua mandala lunar personalizada, aonde você mesma vai receber as orientações de preenchimento e você mesma vai montar a sua mandala lunar personalizada. Exercícios práticos e sugestões de rituais para cada fase. Orientações de fitoterapia e óleos essenciais. Quero relembrar que isso daqui não é um Ctrl+C, Ctrl+V, existiu uma formação inteira sobre esses temas para te passar, até porque fitoterapia, né? As pessoas acham assim, ah, não, fitoterapia é só chazinho. Meu filho, vai fazer o chá aí de um gengibre, que é uma raiz, ok. Agora, coloque uma porcentagem errada para uma pessoa que tem labirintite ou pressão alta, você acaba criando um problema para essa pessoa, mais do que uma solução. Então, fitoterapia não é só fazer um chazinho, tá? Fitoterapia não é só ferver um negocinho ali e colocar, fazer uma compressa ou fazer uma tintura. É muito mais do que isso. Por isso, procure uma profissional formada e atenta às suas condições físicas antes de te passar o chá ou algum uso com ervas e folhas e caule, raízes e afins, tá? Eu, por exemplo, eu sou qualificada. Material digital completo. Você vai receber o teu plano lunar, um manual de acompanhamento mensal. Esse manual de acompanhamento é riquíssimo, porque 24 horas antes do nosso encontro, eu já coloco dicas para você ir sintonizando, baixando a tua ansiedade, colocando a tua atenção no momento presente. O e-book exclusivo, com todo o meu estudo para esse projeto. Há 1 ano e meio, eu estou produzindo um conteúdo onde eu ensino da onde que eu saí, como que eu desenvolvi e aonde que eu cheguei com os resultados desse projeto do Mulher Luna. Acesso direto a mim para tirar todas as dúvidas. Você sendo uma Mulher Luna, você tem acesso direto a mim. 8 horas da manhã, 9, 10 horas, sábado, domingo, feriado. Para quem faz parte do Mulher Luna, não tem horário fixo de atendimento. Você pode estar me chamando em outros momentos, em outros períodos do seu dia, final de semana, a gente pode estar trocando muitas ideias e informações, quando o seu tempo é o melhor acesso a mim. Às vezes a tua vida está tão corrida aí e com cheia de atividades, que você precisa de um olhar e de um horário um pouco mais flexível, né, para você conseguir tirar as dúvidas. Principalmente quando você estiver criando a sua mandala lunar personalizada. Ali pode ter dúvidas, e eu quero muito te acompanhar passo a passo dentro dessas dúvidas, tirar as suas dúvidas para que você faça o primeiro ciclo certo, o segundo ciclo certo, o terceiro ciclo certo, e mesmo que esse projeto termine lá em 19 de dezembro, você leve esse exercício continuamente para a sua vida. Durante esses 6 meses e 7 encontros, né, eu vou ajudar você a usar a ferramenta que eu estou utilizando há 1 ano e meio, e realmente ajudou muito, muito, muito que eu melhorasse tudo na minha vida, tudo. A minha comunicação com outras pessoas, a minha disposição, o meu planejamento de trabalho. Então, eu trabalho muito nos dias certos do meu ciclo. Eu tiro muito proveito disso que eu aprendi olhando para a minha lua do corpo e olhando para a lua do céu, tá bem? E uma playlist de meditação e uso diário para as atividades. Aqui é super interessante, porque tem uma playlist que tem algumas meditações, inclusive essas meditações eu passo lá junto com o manual de acompanhamento, 24 horas antes. Se durante a semana eu intuir e sentir que as mulheres do projeto podem receber uma meditação que está fora planejado, com certeza eu encaminho, mando uma dinâmica. Às vezes, se chegou até mim um insight diferente, eu mando ali também no grupo. Só que essa playlist, ela é um misto de meditação, que eu vou usar algumas frequências em períodos certos ali do grupo, mas também é um uso diário. Então, tem muita música popular lá nessa playlist, mas são músicas que, ou a letra,
ou a intérprete, ou a cantora, ou a compositora, estão olhando para o funcionamento do corpo feminino. Então, vocês vão ver uma playlist com a maioria sendo mulheres, né? Até coloquei aqui, ó, diário para as suas atividades da mulher urbana. Então, não tem só musiquinha de meditação, não tem musiquinha só de respiro em 4 tempos. Tem muita música que vai mexer muito com a tua estrutura de ancestralidade. Então, tem música árabe, tem música africana, tem música latinas maravilhosas. Então, assim, ó, tem muita música boa de mulheres incríveis e tudo isso vai estar dentro de uma playlist, tá? A playlist é super aberta. Aí, quando eu for fazer as meditações, eu copio o link daquela música e a gente vai trabalhar essa frequência agora. Mas está muito rico, porque eu treino ouvindo essas músicas. Daí fiquei pensando, nossa, quem que imagina que eu tô aqui treinando, ó, dando o meu suor aqui, ativando todas as células do meu corpo, ouvindo uma música que não tem o ritmo de treino, mas é ali que eu concentro a minha atenção. Aí eu vou olhar vou ouvir aquela letra, vou prestar atenção naquele timbre de música e vou trabalhar minha musculação, meu treino ali, ó, e ali eu já estou me integrando, ali eu já estou me sintonizando com a minha frequência, com a minha essência. Isso é muito massa, né? E eu sempre falo isso lá nos meus stories. A atividade física é incrível, necessária para todas, mas é possível ter um olhar para a atividade física de meditação. Nossa, Jana, do que você está falando? Vai meditar fazendo um leg press lá, pesadíssimo. Acredite. Acredite, porque já aconteceu comigo e já aconteceu com outras mulheres que eu acompanho, de conseguir equalizar tanto a qualidade do teu tempo na atividade física, aonde uma frequência aqui, ó, nos seus ouvidos, te leva para um lugar bem diferente da tensão e da ansiedade. É riquíssimo. Eu já tive uma experiência onde, no exercício de extensora, eu apaguei a mente, né? Eu estava ali numa academia cheia, galera na frente, música alta na academia, e eu com meu foninho ali, aí entrou uma frequência, eu fui fazer o exercício, na contagem do exercício eu voei. Voei, saí totalmente dali e saí, voltei e pensei, falei, misericórdia, a meditação ativa funciona e existe. E foi rico, ali foi um divisor de águas. Aí todo dia, não todo dia, mas quase todo dia eu vou para treinar, falei, cara, será que hoje eu consigo sair do ar igual aquele dia? E o sair do ar não é passar mal, eu não caí do aparelho, não aconteceu nada, eu só zerei a mente aqui, ó. A mente startou e ali eu senti algo único numa atividade física. Maravilhoso. Aqui eu vou passar rapidinho para vocês, para essa aula não ficar muito longona. Vou falar primeiro dessas perguntinhas que eu achei bem interessantes. Durante a semana eu coloquei lá nos stories algumas caixinhas sobre quais são as dúvidas, né, que essas mulheres aí têm para fazer parte desse projeto do Mulher Luna. E aí chegou algumas questões aqui que eu vou passar para você. Aqui, uma das perguntas, né? Como posso usar para melhorar as minhas decisões? Você pode usar exatamente nessa forma que eu estou te falando, quando você entender a tua dinâmica do corpo da lua, como você funciona na tua energia de mulher, você consegue correlacionar com as luas do céu e ali você cria um equilíbrio, né? Eu estou na lua nova do corpo, mas a lua do céu é uma minguante em leão. Aonde está o teu leão no teu mapa natal? Ah, está casa 7. Então, eu estou na nova, criando possibilidades na casa de relacionamento afetivo, minguando em leão. Então, eu estou tirando, ou tenho a oportunidade de tirar nos próximos 28 dias, tudo que acaba com a minha autoestima dentro da relação afetiva. Relação afetiva e trabalho também, tá? A casa 7 é relações afetivas, mas também é contrato de CLT. E se você é empreendedora, a casa 7 é a casa dos seus clientes. Então, voltando no exemplo, né? Você está na nova, possibilidades.
na minguante, na 7 em leão. Você pode retirar todo o excesso de críticas ou de movimentos que não te fazem crescer com os temas de casa 7, seja o seu relacionamento afetivo, seja a forma com que você lida com seus clientes, ou até revisar a carteira de clientes aqui, se fosse um mapa real, eu colocaria, olha, faça uma, não é retirada, como fala? Passa um pente fino na tua carteira de clientes, porque pode ter muito cliente que te fatura pouco para você, te retorna pouco, mas exige muito. Então, assim, observa se você não está fazendo por clientes que não valorizam a entrega que você faz, tá? Isso seria uma possibilidade. Então, é dessa forma que você pode melhorar suas decisões, quando você aprende a sintonizar as luas do seu corpo, naturais, que vão acontecer todos os meses, com a lua do céu. Outra pergunta que chegou: aprender a lidar com as emoções nesse período. É muito desafiador sentir 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim, aqui é interessantíssimo, porque eu vou te dar ferramentas para você, em primeiro lugar, olhar para essa dor, olhar para esse incômodo, sabe? O que está acontecendo? Você é igual a mim, lá, há 1 ano e meio atrás, eu estou me irritando com as vozes de outras pessoas, eu estou super sedenta por carboidrato, doce, fritura, isso daí é tudo uma descarga emocional que está sendo liberada para o corpo e que vai levar para um pico de ansiedade. Então, quando você aprende a lidar com essas emoções, você aprende já a se regular. Opa, eu já estou sentindo isso, então eu já vou para uma fitoterapia, eu já vou para um blend de óleos essenciais, já tem uma série de meditações, ou exercícios, ou práticas. Nem toda meditação, gente, é sentar, respirar em um lugar silencioso. Muita meditação é colocar o pé na terra, muita meditação é dança. Dançar é um processo meditativo. Então, para algumas mulheres aqui do projeto, eu posso indicar, olha, você vai você vai andar na terra, você vai cavocar, você vai fazer um buraco, você vai esfregar a terra nas mãos, você vai trabalhar com argila. Então, assim, cada mulher vai ter um direcionamento diferente dentro do Mulher Luna, mas com certeza, quem fizer parte vai aprender a lidar com essas emoções. Inclusive, eu coloquei ali, né? Vem para o Mulher Luna, gata. Mais 2 perguntas que eu achei, assim, super inteligentíssimas, que chegou lá na caixinha. Como que ele está conectado com o céu? Como que o seu ciclo menstrual está conectado com o céu? Dessa forma que eu já te falei há tantos minutos aqui em aula aberta. Não é à toa que você menstrua no dia que você menstrua, não é do nada, sabe? O teu corpo, ele é um corpo inteligente, as tuas células são células inteligentes, então, sim, existe uma conexão entre as luas do seu corpo versus a lua do céu, tá bem? Qual que foi a minha resposta lá nos stories? Muitas mulheres não sabem, mas sim, seu ciclo está 100% conectado à fase da lua do céu. É um saber antigo e milenar. Poucas pessoas usam as técnicas de cálculo e acompanhamento mensal. E este é o meu convite para você, para que você venha fazer parte agora do Mulher Luna, porque você vai aprender passo a passo, ponto a ponto. Se precisar, eu pego na mão e a gente pensa juntas, assim, sabe? Quem já tem os meus acompanhamentos ou já fez alguma formação comigo, sabe que eu gosto muito de desenhar. Por isso que eu tenho que fazer aula apresentando isso daqui, apresentando algo para vocês. Porque, para mim, é muito mais fácil falar, ó, isso aqui é a saída, aí você segue, chega no meio, e depois você segue, chega no fim. Eu trabalho muito com esse exercício de colocar a mão na massa mesmo. E para mim é a melhor forma de aprender, né? A aprendizagem é fazendo mesmo. E eu já tenho bagagem aí de experiência para conseguir te ajudar neste processo. Essa aqui eu acho que é a última pergunta. Ó, a última perguntinha que chegou lá que eu achei interessantíssima eu não menstruo mais, então esse projeto não é para mim. Esse projeto é para você. Por mais que você já tenha passado ali pelo climatério, e perimenopausa, que é o início é o sinalzinho que o teu corpo está dizendo que, ó, sua fase reprodutora está chegando ao fim, né?
O corpo, ele tem isso, o corpo feminino tem isso, né? Ele tem um tempo de validade ali para conseguir gestar um bebê com saúde e sem nenhum tipo de problema. Diferente dos homens, né? Enquanto os homens tiverem ereção, eles têm, e não forem vasectomizados, vasectomia, né? Vasectomizados? Vasectomizados. Eles podem ter filhos aí até, sei lá, 70, 80, 90 anos e bora lá fazer filhos. O homem, né? A mulher não, a mulher ela tem uma idade reprodutiva diferente, tá? E eu coloquei aqui como resposta, é sim, porque tem a sua energia feminina presente. Então, as mulheres que estão ou no climatério, ou na perimenopausa, que é o início do processo da menopausa, e já entraram na menopausa e não tem mais fluxo menstrual algum, vocês podem fazer parte também. Por quê? Isso daqui é a cereja do bolo. Quem chegou até aqui na aula agora, bata palmas, porque isso daqui era só conteúdo entregue em aula fechada. Porque aí a nossa dinâmica de avaliação vai ser um pouquinho diferente. Como você não tem mais a lua do corpo ativa, você vai seguir o calendário lunar do céu. Então, toda lua nova, você começa um início de 28 dias, aonde você pode mudar a decisão ou melhorar a decisão da sua vida, da casa astrológica da Lua. Por exemplo, hoje, 25/6, estamos com a Lua nova em Câncer. Se você é uma mulher que já não tem mais as fases reprodutivas, você não entra mais no fluxo menstrual, você vai olhar lá no seu mapa astrológico aonde está 4 graus de Câncer. E ali você vai intencionar algumas mudanças e melhorias nessa casa astrológica. Essa casa astrológica que você tem Câncer tem um tema. Qual que é o tema? Esse passo a passo eu te mostro e te ensino lá dentro do fluxo não, dentro do acompanhamento Mulher Luna. Então, se você já passou por esse período de fertilidade ápice da mulher, você também pode fazer parte. Outras perguntas que chegou agora na minha cabeça, que nem tinha chegado lá na caixinha. Jana, eu tenho meu ciclo menstrual super irregular, venha para o Mulher Luna. Tem uma explicação, tem uma lógica, tem um porquê aí, sabe? Tem uma sabedoria por trás dessa tua desregulação hormonal. Vamos falar sobre isso. E é isso. É a pergunta que me veio aqui agora, se as mulheres têm fluxos muito oscilantes, né? Isso daí é um ponto interessantíssimo para ser visto, tá? Não que as mulheres precisem chegar no seu ciclo de 28 dias bonitinho. Tem mulheres que têm os ciclos totalmente desregulados e sempre tiveram, inclusive desde a menarca lá, e só conseguiram regularizar com o uso de contraceptivo. Venha para Mulher Luna, porque vai ser incrível, tá bem? Então é isso, eu fico por aqui, espero que tenha sido muito interessante esses conteúdos para você. Quero já adiantar, para quem está pensando, nossa, Jana, é um super acompanhamento, você vai entregar um monte de coisa, você vai ficar disponível para tirar dúvidas e afins, vai ser um rim o valor desse projeto, não vai ser um rim, não vai ser um rim. O valor dele, eu nem coloquei aqui na apresentação, mas eu vou te falar, o valor dele vai ficar R$ 69,90 por mês, se você quiser comprar ele individualmente, todo mês você compra ele por R$ 69,90 e recebe esse acompanhamento de 30 dias. Ou, se você quiser já garantir os 7 encontros, todo o material entregue, todo o atendimento que eu vou fazer para você, aí você pode comprar o combo, comprar o pacote fechado com os 7 encontros já definidos a partir de agora, que o valor vai ser 397. Se você colocar esse valor de 397 divididos por 7 encontros, não dá 1,57 por dia que você vai estar investindo para conseguir se ler, se observar, aprender a olhar para o seu corpo da lua, fazer a correlação com o seu corpo do céu, e melhorar muito as suas decisões diárias a partir daqui, tá bem? Então, venha fazer parte dessa experiência mulher, ainda mais se você é uma mulher urbana.
Aqui eu coloquei um agradecimento para quem ficou aqui até o final da aula. Na legenda desse vídeo aqui tem um link de contato comigo, se você quiser tirar alguma dúvida aí que ficou na tua cabeça, inclusive sobre alguma pergunta de fluxo, né? Sei lá, cara, fiz uma cirurgia, removi o meu útero, posso fazer parte do grupo? Pode e deve, porque a tua energia feminina permanece aí, e vamos trabalhar ela de forma positiva para você, tá bem? Então, veja aqui na legenda dessa aula, tem todos os meus contatos, inclusive, já tem até o link direto para você comprar agora o seu acompanhamento mensal Mulher Luna. E se tem alguma dúvida que ficou aí na sua mente, escreve para mim nos comentários, que logo mais eu volto aqui para te responder, tá bem? Um beijo gigantesco para você, querida, e até breve. E eu te espero dentro do Mulher Luna.